Olá, bom dia. Bom dia. Olá, pessoal. Bom dia. 14 de março, sexta-feira. Este é o Visual, o programa da TV Brasil feito em Libras. Está participando? Estamos esperando você no nosso Facebook. Envie sua sugestão. O nosso endereço é facebook.com/Visual TV Brasil. O Visual começa agora. Faltam 3 meses para o início da Copa do Mundo e o estádio que vai receber o jogo de abertura ainda não está concluído. No Itaquerão, em São Paulo, os trabalhadores acertam os últimos detalhes para a entrega da arena. O corintiano Pedro acompanha a construção do estádio do time de coração bem de perto. Há quase 3 anos, ele instalou uma câmera na laje de casa, que tem vista privilegiada para o Itaquerão. Do computador dele é possível movimentar a câmera. As gravações não param e as imagens são transmitidas ao vivo na internet. A página já teve mais de 80 mil acessos em um único dia. A iniciativa deu tão certo que ele pretende continuar com o projeto, mesmo depois da Copa. Acho interessante, assim, se um dia tiver um jogo, o pessoal quiser ver como que tá lá fora, aqui fora do estádio, né? Aí pode entrar no site e ver. O Itaquerão será o palco de abertura da Copa do Mundo, com o jogo entre Brasil e Croácia dia 12 de junho. Ou seja, daqui a exatamente 3 meses. Segundo a construtora responsável, a previsão é que a arena seja entregue no dia 15 de abril. Já em relação às obras de infraestrutura, o chamado legado da Copa, a Prefeitura e o governo do estado investiram quase 550 milhões de reais para a melhoria da mobilidade urbana da região próxima ao estádio. Entre as construções estão esses viadutos. A expectativa é que eles facilitem o trânsito entre bairros da Zona Leste. Mas, por enquanto, as obras estão tirando o sossego de moradores de Itaquera. Ruas que antes eram pacatas, agora estão bem movimentadas. O grande fluxo de carros e caminhões chegou a estragar o asfalto. A bagunça ainda continua, né? Então tá esse trânsito, não tem sinalização por enquanto, a rua tá assim bagunçada. Então fica um pouquinho difícil. Esta estação de metrô e trem já existia antes do início das obras do estádio, diferentemente da Faculdade de Ensino Técnico, ao lado da arena, que funciona há menos de 2 anos. Em relação aos imóveis, preços foram parar nas alturas. E os comerciantes esperam aumentar os lucros depois da inauguração da Arena Corinthians, mas estão de olho no outro lado da moeda. Isso é uma coisa também que vai depender muito dos nossos dirigentes, de governo, prefeitos, entendeu? Segurança e tudo mais, né? Porque não adianta você ficar com o bar aberto até mais tarde, o dia de jogo, você não tem uma segurança adequada para que você trabalhe seguro. Durante a Copa do Mundo, as companhias aéreas vão trabalhar no limite máximo da capacidade. Elas vão oferecer 2.000 voos a mais. De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, apenas para a final do Mundial no Rio de Janeiro, haverá mais de 20 mil novos assentos. Gisele é fã de futebol e já confirmou presença nos Jogos da Copa deste ano. A torcedora comprou as passagens para o Rio de Janeiro com muita antecedência, antes mesmo de saber se seria sorteada para comprar os ingressos da final. Se fosse hoje a tarifa nos mesmos dias e em horários semelhantes, custaria cerca de R$ 400 a mais. Durante a pesquisa, o preço já subiu. Como eu já imaginava que ia subir mais ainda, mesmo sem o ingresso garantido, optei por comprar passagem. A Embratur espera receber 600 mil turistas estrangeiros durante a Copa. Para evitar problemas, as empresas vão atuar no limite máximo da malha aérea, com cerca de 2.000 voos a mais nas 12 cidades sedes do Mundial. Segundo a Associação das Empresas, as companhias também revêem a escala de folga dos funcionários e contratam mais pessoas. Segundo o secretário-geral do Sindicato dos Aeroviários, em manifestação no aeroporto de Brasília, o número atual de funcionários não atende à demanda brasileira. Hoje já existe uma deficiência de trabalhadores, não só devido a um evento de Copa do Mundo, que vai acontecer e vai terminar. E a deficiência já é antiga e nós precisamos de gente para trabalhar. Para o presidente da Associação Brasileira das Empresas Aéreas, os desafios do Brasil em relação à Copa estão em terra e não a bordo. Mas você tem que fazer a comparação de forma correta. Qual é o número de voos nestas 12 cidades e qual será o número nestas 12 cidades com a nova malha.
Eu não diria nem que é muito ou é pouco. Ele é adequado para a demanda que está se apresentando. E nós a projetamos no limite máximo. Para evitar problemas durante a Copa do Mundo, as empresas aéreas recomendam viajar com 1 ou 2 dias de antecedência dos jogos e voltar um dia depois. Fazer o check-in pela internet também pode facilitar o embarque. Outra dica é conferir as regras de desistência ou cancelamento de passagens na hora da compra. Ainda é importante verificar os documentos necessários, inclusive de crianças. Segundo a ANAC, se o passageiro quiser remarcar a data, pode ter que pagar diferenças tarifárias. E em caso de cancelamento, uma multa pode ser aplicada de acordo com as regras de cada companhia. O reembolso integral acontece apenas quando a culpa do cancelamento é da empresa. Bom dia. É uma semana que não foi muito boa para os brasileiros na Taça Libertadores da América. Cruzeiro perdeu, Atlético Mineiro empatou, Botafogo foi derrotado no Equador e o Flamengo tinha um jogo nas mãos e com mais de 37 mil pessoas no Maracanã acabou cedendo um empate para uma equipe boliviana. Não vou nem falar dos jogos de ontem. Eu vou me concentrar mais exatamente nessa disputa que tem hoje entre o torcedor, se prefere o Campeonato Estadual ou prefere a Taça Libertadores da América. A verdade é que os estaduais estão vazios. O Flamengo, na semana passada, fez um clássico com o Botafogo, conquistou a Taça Guanabara e tivemos no Maracanã pouco mais de 10 mil pessoas. Na última quarta-feira, numa partida contra uma equipe boliviana, valendo pela Taça Libertadores da América, às 10 horas da noite, quase 40 mil pessoas foram no estádio. O que mostra realmente que é uma hora de você, primeiro, repensar os campeonatos estaduais. Eles são longos, tem muitas equipes, acaba não dando um tempo de preparação ideal. Isso acontece principalmente no Rio de Janeiro e em São Paulo. O torcedor quer ver um bom espetáculo. Ele sabe onde o jogo tem um apelo e ele vai. Por isso que ele vai na Taça Libertadores da América, mas não vai no Campeonato Estadual. É hora realmente dos dirigentes repensarem muito bem o nosso calendário. Para você, um grande abraço e um bom fim de semana. Está na hora de ficar por dentro das notícias do mundo. Um desastre aéreo foi uma das principais notícias internacionais da semana. Autoridades da Malásia investigam o que aconteceu com o Boeing 777-200 da Malaysia Airlines. O avião saiu de Kuala Lumpur, capital da Malásia, e seguia para Pequim quando deixou de ser localizado pelos radares. 239 pessoas estavam a bordo. O Boeing 777-200 saiu de Kuala Lumpur com destino a Pequim. 2 horas depois da decolagem, a torre perdeu a comunicação com a aeronave. 2 manchas de combustível de 10 e 15 quilômetros foram encontradas no Oceano Vietnamita, mas dias depois foi confirmado que não se tratava da aeronave. A polícia da Tailândia chegou a investigar o roubo de 2 passaportes que foram usados por passageiros para embarcar no voo. 2 jovens iranianos foram identificados como portadores dos passaportes, mas não foi confirmada nenhuma ligação terrorista. Michelle Bachelet tomou posse na presidência do Chile esta semana em uma cerimônia realizada em Santiago. Diversos chefes de Estado, incluindo a presidente Dilma, estiveram presentes. Bachelet tem a educação e a desigualdade como principais desafios para os próximos 4 anos. Ainda no Chile, ministros representando os países da Unasul se reuniram para discutir a situação de violência na Venezuela. Pelo menos 25 pessoas morreram desde o início dos conflitos no último mês. O Brasil foi representado pelo ministro do Exterior, Luiz Alberto Figueiredo Machado. Mais manifestações contra e a favor da separação da península da Crimeia foram registradas na Ucrânia. Os Estados Unidos enviaram caças para a Polônia com o objetivo de proteger a região do Báltico. Um grupo da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa foi recebido na Crimeia a tiros por soldados russos que vigiam a região. Não houve feridos. Olha só, com mais de 650 mil amostras de plantas, o Jardim Botânico do Rio encanta cariocas e turistas. E um trabalho de prevenção a pragas ajuda a preservar um de seus maiores tesouros. É, Davi, as palmeiras imperiais. As palmeiras imperiais são símbolo do poder da corte portuguesa. As primeiras plantas foram trazidas para o Brasil no reinado de Dom João VI. No Jardim Botânico, os caminhos ladeados pelas árvores são uma das imagens mais famosas do parque.
Aqui no Jardim Botânico há mais de 500 palmeiras imperiais, algumas com mais de 160 anos. Para manter as árvores saudáveis, foi criado um trabalho para a prevenção das doenças mais comuns que atacam este tipo de planta. No laboratório onde se cuida da saúde das plantas, os pesquisadores analisaram pragas como brocas, uma espécie de besouro, e cupins, os principais inimigos das palmeiras imperiais. Elas gostam de se alojar em madeiras mais velhas. O que tem que se fazer é um controle do ambiente. Porque esse besouro que traz esse fungo para as palmeiras, ele se multiplica em várias árvores diferentes. E em galhos mortos, em plantas que estão definhando. Então, você tratando a saúde geral do arboreto, do Jardim Botânico, está diminuindo a população dessas brocas que transmitem esse fungo para as palmeiras. O controle biológico é uma alternativa menos agressiva para o combate às pragas. Jardineiros aplicam extratos vegetais nas plantas. Apesar da roupa especial, este tipo de produto não é tóxico. E não são apenas as palmeiras que recebem tratamento. Há 2 anos, o laboratório mapeou todas as espécies do Jardim Botânico. As plantas são monitoradas constantemente. O que a gente faz é monitorar árvore a árvore. As árvores são numeradas, os canteiros são numerados. Então, semanalmente, nós selecionamos um canteiro e vamos de árvore em árvore ver quais são as condições delas, né? E o visual de hoje termina aqui. Mas a gente volta segunda-feira. E lembre-se de deixar o seu comentário no nosso Facebook. Tchau, bom dia. Tchau para você. Bom fim de semana.